pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. E olha, o Tauricast de hoje vai ser uma conversa sobre empreendedorismo real, sem frases prontas, sem palco, sem romantização. Eu já acompanhei um evento dele, não por convidado, mas por estar aqui, né? Então assim, é legal. Antes de eu mostrar ele pra vocês já sabem que a gente tem a Machi como a nossa patrocinadora aqui do podcast. É o restaurante de comida coreana. Quer fazer o seu pedido? Acesse o QR Code que tá aparecendo aí em cima ou entra no machisoyo.com.br. Ó, vai lá, pede pelo site, já coloca o cupom MACHI10, que aí você tem 10% de desconto nos pedidos acima de R$57. Vale lembrar que é importante você seguir também a Machi no Insta, porque quando tá rolando os festivais, os preços caem, e aí o cupom não funciona. Mas aí fica bem melhor quando tá rolando os festivais, tá bom? Então fica a dica. Então acessa aí. Não quer pedir no site? Vai lá no iFood, que também você consegue fazer seu pedido. Experimenta essas delícias da culinária coreana. Vai lá, come o frango, pede um molho de alho junto, que, gente, vocês não vão se arrepender. É uma delícia. Agora, bora pro nosso convidado. Olha, ele é empresário de marketing digital, fundador de agência, criador do Conexão Elite, que é o evento que acontece aqui no Espaço Tauri, olha só que chique, e do podcast Rebelião Empreendedora. Então, bom, eu estou aqui com um craque, entendeu? Eu nem precisei falar de microfone, de câmera, ele já sabe já, pra vocês verem. E hoje a gente vai falar sobre ambiente, decisões difíceis, marketing que gera resultado de verdade e o que separa quem cresce do que quem só quer se aparecer. Cara, isso é bom, né? Isso é bom. Bom, hoje é dia de Tauricast com o Guilherme Carvalho. E aí, Guilherme, tudo bom? Tudo certo. Bom, obrigado pelo convite aí. Acho que sempre trocar uma ideia para falar de empreendedorismo, de marketing é um prazer. Então, espero poder contribuir um pouquinho aí. Não, vamos sim. E, cara, eu gosto, né? Já trouxe aqui uma polêmicazinha, né? Marketing que gera resultado. Porque hoje em dia, eu nem começo assim, mas eu já vou começar. Porque hoje em dia, todo mundo acha que entende de marketing. Redes sociais, isso? Culpa delas? Não. Não, com certeza. Na verdade, assim, a galera confunde muito o que é marketing, né? A galera acha que marketing é o que você vai postar no Instagram, é viralizar um conteúdo, enfim. Só que, na verdade, o marketing ele vem muito antes disso, né? Isso é só a parte final, é só a parte que você vai fazer a promoção de algo que você vende, né? Então, o marketing é você definir um bom produto, é você saber quem é o teu público-alvo, é você definir uma boa oferta, é você saber seus canais de distribuição. Então, não é sobre viralizar, não é sobre postagem, né? Isso faz parte de uma estratégia de comunicação, uma estratégia de posicionamento, mas é só uma pontinha do iceberg, né? Então, assim, é muito legal as pessoas falarem sobre marketing, mas vai muito além. Eu acho que o papel da rede social nessa confusão talvez seja muita gente produzindo conteúdo sobre marketing sem realmente estudar a fundo. Então fica aquele papo muito superficial. Por um lado é bom, porque mais gente está falando sobre isso, então a gente tem um mercado muito mais com os olhos abertos, né, para essa área, mas por outro o papo fica sempre muito não defasado, mas muito específico, muito superficial, como eu falei. E aí as conversas que deveriam ser para construir um negócio de verdade, eu vejo acontecendo muito pouco ou não tendo o mesmo engajamento. As pessoas querem aquele negócio rápido, viralizar, ou aparecer, ou ficar conhecido, e pouco se fala sobre a construção de um negócio que seja duradouro. Então acho que é essa questão hoje, né, que a gente tem. Então, porque parece que tudo é sobre isso que tu falou, viralizar, ganhar seguidor. Exato. Né? Quanto mais seguidor, melhor e tudo mais. E aí... Exato, e aí ela não tem uma construção. Então, assim, você ter uma audiência não quer dizer que você tem um negócio. Então, os influenciadores acabam, às vezes, optando por fazer publis que não são necessariamente de bons produtos, somente pelo dinheiro, e não sabem construir realmente um negócio de fato. E aí o que acontece? Se, de repente, ele tem uma queda de audiência, ou muda um algoritmo, ou qualquer outra coisa, ele para de ter receita. E aí o que acontece? Esse influenciador ele acaba cada vez apelando mais. Então a gente tem conteúdos apelativos, enfim, coisas polêmicas, e isso não é marketing, né? Isso é simplesmente você ter uma viralização, não construir um negócio. Eu tenho um pouquinho... Eu acho que é muito por esses gurus do marketing da internet, essa galera toda, eu tenho um pouco de preguiça de trabalhar com marketing, né? Por mais que eu
trabalhe com marketing, tá bom, galera? Mas às vezes parece que cansa, porque você escuta tanta coisa, e aí quem tá lá fazendo o trabalho real, escuta isso e deve ficar tipo, caramba, mas não é isso. É isso, é assim, o que eu vejo, né? Quando um profissional ele viraliza, ele ganha muitos seguidores, automaticamente todo mundo acha que ele é bom. Talvez ele seja muito bom realmente em produzir conteúdos que as pessoas querem consumir. Mas será que realmente ele tem um negócio por trás que é realmente lucrativo, que ele tem uma empresa realmente, que ele tenha bons produtos? Então são coisas completamente diferentes. Então, como eu tenho agência, isso é muito claro. Então, muitas vezes eu pergunto para a pessoa qual que é o desafio dela. O desafio dela não é, muitas vezes, construir um produto ou melhorar o produto dela que não está com uma boa aceitação, com um bom NPS. Ela quer, eu preciso fazer um conteúdo que viraliza, eu não sei como produzir conteúdo. É tudo conteúdo que é muito importante. Porém, existe todo um processo antes. Não adianta você divulgar, viralizar, e aí as pessoas, quando vão procurar o que você faz, o que você vende, você nem sabe. Sim. Ou então, fazer um conteúdo e atrair muita gente que não é o teu perfil de público. Não adianta nada. Né? Então, o marketing vai muito além disso. Entendi. Mas e aí, agora, pergunta clássica de Tauricast. Em que momento você chegou no marketing digital? Como é que foi isso? Foi natural, porque eu sou formado em marketing, né? Então eu fiz faculdade de marketing, depois eu fiz MBA de gestão legal. de marketing. Então na minha época de faculdade não tinha nem smartphone ainda. Na minha época de faculdade estava começando o Orkut ainda, não tinha nem Facebook. Então eu peguei, eu estudei marketing da pré-história. Sim. Então assim, foi meio que natural, já venho do marketing, né? E eu comecei realmente com a parte de marketing digital lá em 2014, quando eu comecei a dar uma estudada, ainda era... Quem estava aparecendo, despontando no marketing não era nem o Érico Rocha ainda, era o Conrado Adolfo, que ele tinha lá até esqueci agora qual que era o programa dele, mas enfim, era o Conrado Adolfo. E eu comecei a aplicar na empresa que eu estava. E aí a gente começou a ter ali alguns resultados, aí montei minha primeira agência, e aí desde então eu trabalho com essa parte de marketing digital. Mas é o que eu falo sempre, às vezes o problema não está no marketing digital. Né? Tá na construção de um produto, de portfólio, de entender quem é o público, de entender qual que é o posicionamento da empresa. Acho que é isso que faz a diferença. Aí você vai para a rede social com uma estratégia montada para você aplicar lá dentro. Né? E aí sim isso vai fazer sentido. Você acha que toda marca, todo empreendimento, vamos dizer assim, precisa de marketing? Desde o pequeno para o gigantesco? Não, com certeza. Assim, eu acho que o marketing, eu brinco, né? Eu costumo falar que o marketing é o coração da empresa. Se você não faz marketing, a empresa não existe, né? Assim como você precisa de uma contabilidade, de uma gestão de caixa, mas o marketing é o que vai colocar a tua empresa no mercado, é o que vai fazer você crescer, é o que vai fazer você vender, né? É o que vai identificar ali se o seu produto o mercado quer ou não quer, se você está falando com o público certo ou não, se o teu preço está certo ou não, porque o preço te posiciona, mas ao mesmo tempo o preço ele te gera caixa, margem, né? Então, eu acho que a base de qualquer negócio é o marketing. Então, por que eu falo que é legal hoje a gente falar mais disso, né? Porque hoje tem-se a consciência que o empreendedor ele precisa entender de marketing. Só que ele também precisa entender que marketing não é rede social. Existia marketing há 100, 200 anos. O marketing estava lá. O que mudou é que hoje você tem uma ferramenta, você tem um novo canal, mas as bases não mudam. Né? Então, acho que é essa discussão que falta ainda, principalmente na internet, porque demora. É uma coisa que é chata, entre aspas, né? Não é uma coisa que mexe com o ego, com vaidade. Quando você viraliza, quando você tem seguidor, quando você tem curtida, isso mexe com vaidade, né? Então, assim, a pessoa acha que aquilo é o importante, e não necessariamente. Entendi. Bom, eu quero falar sobre a agência, mas queria trazer também, porque quando você me mandou as coisas para montar o roteiro, sobre ser funcionário público. Cara, e aí foi empreender. Como é que foi essa... Foi. Então, mudança, né?
Eu fui parar no banco como funcionário público por uma questão financeira mesmo. Eu estava na faculdade, meus pais tinham dificuldade de manter ali a faculdade em dia e eu acabei precisando fazer um concurso. Eu estava até na agência júnior da faculdade e aí eu tive que abrir mão para poder bancar os estudos. Mas eu já entrei querendo sair. Então foi um caminho natural. Ainda fiquei 4 anos lá. Foi bom porque foi um aprendizado muito grande. Foi ali que eu aprendi a trabalhar com vendas, tudo. A lidar com situações complicadas, porque ninguém vai no banco feliz. Né? Realmente. É só resolver problema. Enfim, e aí eu fui trabalhar com investimento antes de trabalhar com marketing de fato. E quando foi que tu abriu tua agência? Foi em 2015, no final de 2014, eu já estava conversando com um amigo, que era o Marcel Roxo, Uhum. e a gente vinha conversando, eu já estava aplicando algumas coisas na empresa que eu estava, e aí a gente já começou a pegar alguns clientes e fazer alguns trabalhos. Quando a agência começou a gerar o mesmo retorno do que essa outra empresa, eu falei, eu quero isso aqui, aí eu acabei saindo, eu era até sócio dessa empresa, e aí a gente seguiu com a agência ali em 2015, a gente ficou até 2017 com a agência. Como é o nome da agência? Chamava Mints Comunicação. Aí hoje, a gente já não é mais sócio, hoje a minha agência é a agência VUCA, que tem aí um conceito por trás, né? A gente fala que a gente vive no mundo VUCA, né? Existe esse conceito, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Uhum. E eu digo que pra gente ter sucesso e prosperar no mundo VUCA, a gente precisa ser VUCA também, que é ter visão, ser único, criativo e autêntico. Então esse é o conceito que está por trás. Pô, gostei. Tem todo um... Tem todo um conceito por que trás. ali, aham. Tá vendo? Da hora, nossa, eu adorei. Bom, a gente tem um novo quadro aqui no Tauricast, nessa terceira temporada, que é perguntas polêmicas, mas eu juro que não é tão polêmico. Toda vez eu falo isso pra todo mundo. Mas vamos lá. Não é tão assim polêmico, tá bom? Prometo. Ó. Aqui é bom. Ó. Você acha que o mercado criou mais empreendedores de palco do que empresários de verdade? Eu acho que não. Não mais empreendedores de palco, porque muita gente tenta, mas é muito difícil, mesmo você ser um empreendedor de palco, porque você precisa ter você precisa saber se comunicar, você precisa ter oratória, você precisa ser uma pessoa que as pessoas se conectem, e nem todo mundo consegue. Muita gente tenta, mas poucas conseguem realmente ser empreendedor de palco, mesmo que não tenha um negócio em si por trás, né? Eu acho que pelo menos isso serviu para despertar a consciência. A internet com certeza ela abriu caminhos para empreendedores que tenham negócios conseguirem prosperar em um ambiente onde é muito mais fácil você ter um negócio, viralizar assim, um negócio legal. Então eu acho que assim, muitos negócios bacanas eles conseguiram prosperar por conta do digital. Boa. Apesar de ter muita gente aí que é empreendedor de palco, beleza. Até que ponto o discurso trabalhe com o que ama pode ser perigoso para quem está começando um negócio? Legal. Eu acho que assim, é muito legal você trabalhar com o que você ama, mas a principal armadilha é você cair naquela de você, ao invés de montar um negócio, você criar um emprego para si mesmo. Eu falo isso porque dentro lá dos grupos de networking que eu tinha, e hoje se tornou a mentoria, fazendo mentoria ou trabalhando com a agência, é legal porque isso te dá muito mais resiliência, porque é algo que você acredita e você gosta, mas por outro lado, você cria uma dificuldade, uma barreira muito grande de tornar aquilo um negócio. De fato, em que você uma hora vai acabar saindo do 100% do operacional. Então eu acho que o risco está aí. Boa. Essa é boa também. Existe muita gente faturando alto com marketing hoje em dia, mas entregando pouco valor real. Como é que você vê isso e como o empresário ele pode se proteger disso? Legal. Eu acho que assim, você pode ver cases de com quem você vai trabalhar, tá? E eu acho que é justamente o que a gente estava falando no começo. Tiveram várias profissões que surgiram com a questão do marketing digital. Vou trazer as duas principais, né? Que o mercado fala, o gestor de tráfego e o social media. Sim. Só que não adianta você ter um gestor de tráfego que não entende de marketing.
Ele só entende de subir campanha. E não adianta você ter um social media que também não entende de marketing, porque às vezes ele vai fazer uma comunicação, às vezes, de um produto ou de um cliente, de uma empresa, que vende algo que demanda outras estratégias que não só social media. Ela precisaria de outros canais. Eu vou dar um exemplo que eu trouxe para os meus mentorados. Falei, eu mesmo, vamos colocar, eu tenho uma mentoria, ela tem um ticket mais alto. Para a pessoa comprar um ticket mais alto do Guilherme, ela precisa conhecer o Guilherme, confiar no Guilherme. Não vai ser um conteúdo maravilhoso que eu vou postar, não vai ser um conteúdo meu que viralizou que vai fazer o cara me pagar um ticket de R$5.000. Tem outros caminhos, né? Então, por mais que eu faça um conteúdo muito bom e tudo mais, ela precisa ter algo antes para ver se realmente eu sou confiável, tenho um bom produto e eu não estou só no palco. Então, eu tenho que ter um produto de entrada, seja mais baixo, e que aquele produto fala assim, pô, Guilherme realmente é bom. Se o social media, o gestor de tráfego, ele precisa ter essa consciência. Não é sobre subir campanha, sobre pegar a trend do momento e viralizar o conteúdo. É sobre você realmente fazer com que aquilo ali faça aquele teu cliente vender. E muitas vezes o portfólio de serviços dele não está preparado para isso. Ele tem um único produto que é mais difícil de vender. Ou ele tem um produto barato e ele não tem um produto que tenha margem. Então vender só um produto barato não compensa o valor que ele paga para esse profissional. Um social media, um gestor de tráfego, qualquer pessoa tem que ter essa consciência e precisa instruir o cliente. Eu acho que o que falta é isso. Ó, tá vendo? Mentorias e comunidades de negócio realmente transformam empresas ou muitas viram só produto bem embalado? Legal. Cara, eu acredito muito em ambiente, tá? E eu só consegui, de fato, começar a ter um pouco mais de sucesso, atingir meus objetivos quando eu comecei a frequentar ambientes corretos. Ambientes de mentoria, grupos de networking. É claro que você precisa entender teu momento e saber qual que é o melhor grupo ou mentoria, mas eu acho que todo empreendedor precisa estar inserido em um ambiente de crescimento. Claro, eu acho que não é sobre ter... você falou assim, embalado num bom produto. Acho que não é essa a questão. Eu acho que cada grupo ou cada mentoria tem um perfil. E aí você precisa entender se aquele grupo tem o perfil que você está buscando. Eu acho que é mais sobre isso. Entendi. Bom, foi isso, tá vendo? De boa, pô. Legal. Falei que era de boa. Pô, mas eu tenho uma aqui que já nem é disso, mas eu quero falar, quero até ler ela. Que sinais um empresário deve observar para perceber que está se tornando escravo do próprio negócio? Legal. Quando ele não tem tempo para fazer o que ele deveria fazer, quando ele não tem tempo para a família ou para outras coisas, quando ele não consegue fazer uma atividade física, quando ele não tem tempo para reunião, para uma reunião importante. Isso é muito comum, tá? Então, vou dar um exemplo. Às vezes, eu tenho um cliente de agência que eu preciso aprovar um conteúdo. Ele não consegue aprovar o conteúdo. Esse é um sinal, pô. É só ir lá, olhar, dar uma olhada e fazer uma aprovação. Sim. Entendeu? Ou então, quando eu vou fazer uma mentoria, alguma imersão, alguma coisa, e a pessoa nunca consegue parar uma hora para fazer uma mentoria, que ela pagou. Tá errado. Ou quando ela fala que está trabalhando todos os dias das 7 horas da manhã até 10 horas da noite. E tá tudo bem. A questão é quando isso se torna recorrente e quando ela não consegue sair desse ciclo. Porque vai ter momentos que você precisa colocar um pouco mais de energia, um pouco mais de gás, principalmente no começo. Mas isso não é sustentável. Então eu já vi várias pessoas que até se orgulhavam. E aí que entra a questão dos gurus, que batem nessa tecla de que você tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar, que é o esforço, não é só o esforço. Provavelmente, se você está há muito tempo fazendo isso, se você está fazendo a coisa correta, você já está tendo uma entrada de caixa maior. É momento de você começar a delegar. Que aí entra a armadilha de você fazer o que ama, e aí você achar que você vai colocar alguém lá e que ela vai amar o teu negócio tanto quanto você. Que isso não existe, né? E essa pessoa não vai fazer tão bem quanto eu. E não vai mesmo, né? E tá tudo bem. Só que se você quiser que a empresa cresça, você vai ter que colocar alguém, treinar para que ela faça mais próximo daquilo que você gostaria, né? E ela vai te liberar tempo para você cuidar de outras coisas, como o crescimento da empresa. E eu acho que tá aí o grande problema, né? Eu ia falar o delegar, né? Eu acho que também delegar deve ser tão difícil, né? É difícil pelo quê?
Quando as pessoas vão montar um negócio, elas vão fazendo, normalmente, né? A maior parte das pessoas monta um negócio e ela vai operacionalizar. E ela não cria os processos da empresa. E aí, quando ela vai delegar, ela quer que a pessoa adivinhe, a pessoa vai fazer do jeito dela. Não existe um processo, não existe um formato de entrega, não existe um treinamento. E aí o que acontece? Essa pessoa vai errar. E tá tudo bem errar. Né? Você precisa entender, você errou no começo, você vai contratar alguém que vai errar também, então não tem como. A questão é o quê? A pessoa vai errar e ela precisa de um treinamento. E aí, treinamento leva tempo. E aí você começa a colocar na balança assim, tá, o tempo que eu tô treinando essa pessoa, eu vou lá e faço. E aí você se torna o grande limitador do teu negócio, porque o negócio vai chegar num patamar que é o máximo que você consegue entregar. Essa é a questão. Então as pessoas, elas não têm paciência, elas acham que a pessoa ela cria um padrão, uma expectativa em cima que está completamente fora da realidade, né? Então acho que esse é o grande problema. E aí ela se torna escrava do negócio. E é difícil delegar, né? Quer ver? Ó, essa é a principal. Eu faço atendimento da minha empresa. E aí o atendimento me toma muito tempo. Não, mas se eu colocar alguém lá, eu vou perder venda porque eu que sei vender. Amigo, tu não é o cara das vendas, senão tu tava bombando, né? Não, porque só eu sei como atender, os clientes só compram de mim por conta do meu atendimento. Não, cara. Pode ser que um ou outro compre por conta do seu atendimento, tá certo, mas às vezes você vai colocar alguém que vai vender mais do que você. Né? Então, assim, eu acho muita. Às vezes, eu não vou usar. Eu vou usar uma palavra polêmica, já que você falou de polêmica. É muita pretensão nossa achar que a gente que é o super vendedor. E o vendedor você treina. Você vai falar o que é o teu produto, o que tem que fazer, aí entra processo, como que você lida com quando um cliente age de uma maneira, fala de outra, faz uma pergunta. Então, você vai criando essa padronização, vai melhorando. Isso vai te liberar tempo de novo. Às vezes para a parte da operação da entrega, vai te liberar tempo para fechar uma parceria, para estar numa mentoria, para aprender, entendeu? Para se desenvolver. E aí a pessoa fica presa ali naquele ciclo, entendeu? Não, e é horrível, né? Horrível. Bom, estamos tendo aulas aqui, tá vendo só? Antes da gente começar, vou falar da Fitofórmula para vocês, nossa outra patrocinadora aqui do Tauricast. A Fito fabrica fórmulas da medicina tradicional chinesa. Medicina tradicional chinesa, sabe? A acupuntura faz parte também. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela. Ou entra no fitoformulanatural.com.br. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então você vai acessar o outro QR Code, que é o guianaturalsaude.com.br. Aí você vai achar vários prescritores que atendem de forma online, presencial, e aí você consegue ter uma vida muito mais natural com a Fito, tá bom? Aí tem chá para infusão, cápsula, chá pet, chá infantil. Então acessa aí os QR Codes e bora ter uma vida muito mais natural com a Fito. Bom, continuando, eu quero que você me fale como é que nasceu Conexão Elite. Legal. Na verdade, o Conexão Elite ele foi uma evolução natural dos clubes de negócios, que era um grupo de networking que eu tive aí por 8 anos. Eu comecei fazendo alguns eventos de networking em 2017. Em 2019 veio esse formato de clube, que eram grupos fechados. E aí em 2020, foi na pandemia, eu recebi um convite do Joel J para falar sobre networking para dentro da plataforma dele. E dali muitas pessoas começaram a me perguntar como é que eu levo para minha cidade, como é que eu trago para cá e tal. E aí eu comecei a fazer eventos de networking online, né, por conta da pandemia, para várias cidades. Assim, todo dia praticamente a gente tinha um evento online. Quando acabou a pandemia, alguns lugares a gente conseguiu levar para o presencial. Então eu cheguei a ter 7 clubes, quase 200 membros. Nossa! E foi muito legal, assim. Tinha clube no Pará, clube lá em Parauapebas, chegou a ter clube em Maringá, Campinas, nas cidades da Baixada, teve... onde mais? Blumenau chegou a ter alguns eventos, enfim, foram... Legal! João Pessoa, a gente tinha um clube também. Só que aí o formato, para mim, ele começou a ficar um pouco defasado. Eu queria fazer algo que fosse muito mais... não voltado para networking, né? Eu queria fazer algo voltado mais para mentoria, que era mais o que eu queria.
né? Então, aos pouquinhos, eu fui encerrando alguns clubes que eram mais afastados, que eu dependia de um coordenador local, então isso era um gargalo que eu tinha. E aí eu fui juntando os clubes da região aqui em uma coisa só. Fiz uma pesquisa interna, entendi que as pessoas que eram mais fidelizadas dentro do grupo, eu vendia networking, elas compravam orientação. Então, isso que eu falo sobre marketing, eu estava vendendo a coisa errada. E aí eu fui mudando o formato aos pouquinhos. Fui fazendo um modelo meio que híbrido, e aí esse ano virou realmente ali um formato muito mais voltado para a mentoria. O networking ele continua, mas ao invés de ser um networking estruturado como era antes, ele é um networking mais orgânico. Então eu falo que hoje é uma comunidade com mentoria, né? Então o Conexão Elite ele veio daí. Entendi. E você acha que ainda networking faz sentido? Totalmente. Eu desafio qualquer empreendedor que tem sucesso hoje a falar que conseguiu sozinho. Não existe. Sempre vai ter alguém que abriu uma porta, que gerou uma oportunidade, que às vezes fez uma parceria que foi importante, que fez um compartilhamento de um conteúdo ali e que aquilo ali foi a mola propulsora de um negócio. Então, assim, eu acho que networking ele é essencial. Quem não tá se conectando tá fora do jogo, ponto. E como é que eu faço para participar do Conexão Elite? Legal. Então, hoje o Conexão Elite, ele é um grupo fechado, eu tô fazendo alguns eventos somente para membros, né? Antes eu fazia lá as rodadas de negócio. Eu fiz um evento agora nesse fim de semana que foi para membros e convidados, então convidei algumas pessoas específicas, mas para fazer parte é só entrar em contato. Eu vou trocar uma ideia para ver se é momento, porque isso é muito importante, né? Porque é um investimento que às vezes para alguns empreendedores pode parecer pesado, vamos dizer assim, né? Então eu vejo se é momento, se faz sentido, e aí se fizer sentido para a pessoa, ela pode ingressar. De qualquer maneira, vão ter alguns eventos que a gente vai fazer aí durante o ano que vão ser abertos para o público, então também é uma oportunidade que as pessoas vão ter aí de conhecer mais de perto os membros, a proposta, me conhecer também. Sim, sim. Né? E é muito legal o evento. Sim. Que eu já assisti ele aqui no Espaço Taori e tudo mais. É bem, bem legal mesmo. Foi bem legal. A gente fez alguns eventos aqui, tiveram rodadas de negócio, tiveram formato de mentoria, algumas palestras que a gente trouxe. Deu tudo certo fazer o evento aqui? Deu tudo certo, com certeza. Graças a Deus. Não, o pessoal elogiou bastante, assim, o local, o evento, então foi bem legal. Que bom. Então, eu vou aproveitar, você já falou, e aí eu faço outro patrocínio, tá bom? Sem problema. E aí agora o patrocínio é dele, do famoso Espaço Taori. Quer realizar o seu evento, quer gravar seu podcast, transmitir ao vivo, tudo isso, vem aqui pro Espaço Taori, o QR Code está aparecendo aí na tela, espacotaori.com.br, e é claro, vai lá conhecer a Taori Marketing, tá? Não vamos dizer que são concorrentes, né? Não, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, é isso cara. Aí, ó. Tem essa. Tá vendo? Então, acessa aí o outro QR Code, vai lá conhecer a Taori Marketing, que cuida aqui do Espaço Taori, tá bom? Então, bom, é isso. Não vou nem falar muito, porque o Espaço Taori também, ó, todo mundo já conhece. Legal. Já tá. Mas pode falar, a casa tá é sua, crescendo. cara. Não. Bom, vamos fazer um jogo? Bora. Mais um. Mito ou realidade? Eu vou ler algumas frases e aí você diz se é mito ou realidade. Beleza. Tá bom? Vamos lá. A maioria dos empreendedores não quer liberdade, quer status. Mito. Oh, vai gerar polêmica, tá? Eu acho que é mito. Marketing virou desculpa para produto mal feito. Realidade. Network sem critério mais atrapalha do que ajuda. Realidade. Trabalhar com propósito não paga boleto. Cara, isso é difícil, mas é realidade. Realidade? É realidade. Só propósito não paga boleto. Vocês estão vendo, né? Forte, forte. Quem diz que ama empreender, geralmente ainda não passou pelo pior. Vou trazer outra coisa antes de você responder. Antes de você responder. Tá. Empreender é tão difícil ou empreender no Brasil é complicado? Cara, acho que empreender é difícil em qualquer lugar do mundo. Mas aqui é nível hard. Porque qual é a questão? Aqui é um lugar com muitas oportunidades, tá? Então, assim, isso ajuda.
A dificuldade aqui, eu acho que é a mudança de regras o tempo inteiro. Entendi. Então, você está fazendo de um jeito, daqui a pouco muda a regra e aí você tem que mudar tudo de novo. Vou dar um exemplo. A gente está no marketing digital. De repente vem o governo e coloca uma taxa em cima das plataformas, um imposto em cima do valor do anúncio, de 12%. Então, a cada R$ 100 que você vai colocar lá, você vai ser descontado de 12%, isso do nada. Então, é mais um custo que você tem. Para o pequeno, o maior prejudicado é o pequeno empreendedor. Porque o grande que anuncia, o cara vai falar, a plataforma repassou isso para o anunciante, só que o grande falou assim, ó, com certeza, isso não é falado, mas ele vai chegar lá e vai falar assim, eu não vou pagar essa diferença, eu vou investir no Google, ou sei lá, em qualquer outra ferramenta. E aí, ele acaba meio que contornando isso. Provavelmente ele não pague o valor total. Então, o maior prejudicado é o pequeno. E aí, então, esses são os desafios de empreender aqui. Mas é difícil empreender. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Bom, quem diz que ama empreender geralmente não passou pelo pior. E aí? Tá, verdade, verdadeiro. Realidade. Seguidor não ativo é vaidade. Realidade. Vamos ver. Muitos empresários quebram porque tem medo de parecerem pequenos. Difícil, mas eu vou colocar como realidade. Acho que acontece bastante. IA vai expor quem nunca teve processo de verdade. Realidade. Mais conteúdo não forma empresários melhores. Realidade. Ou o que adianta conteúdo sem aplicar? Eu tô com medo, porque quem vê isso aqui vai querer acabar contigo, hein? Por quê? Se liga. Tu não acha que tu tá sendo... Tá falando uma... Acho que a gente tá trazendo muito uma realidade que uma galera de internet guru não gosta de ouvir, você não acha? Não, depende, assim, porque mais conteúdo não te torna um empreendedor melhor. Que conteúdo é esse? Entendeu? Tem muita, que nem eu falei aqui, tem muito conteúdo superficial. Bastante. Entendeu? Então isso não te torna. E outra, não adianta, tem muita gente que consome conteúdo e não vai pra ação. O que te torna um empresário melhor é a ação, não é o conteúdo. Ah, tá vendo? Bom, terminamos nosso jogo. E aí a gente falou de IA, eu já venho com essa já. Você acha que a IA ajuda ou atrapalha no marketing? Ajuda, muito. Agora, tem que saber como usar. Eu ia falar isso. Porque, por exemplo, uma coisa que me estressa é você abrir o iFood ou você abrir o Instagram de um restaurante e a foto ser tudo IA. Então, aí que tá. A inteligência artificial ela tem que ser vista como uma ferramenta que acelera processo ou que te gera alguma coisa. Qual é a questão? As pessoas estão usando a IA para fazer um trabalho, principalmente de marketing, de conteúdo. Sim. Então, assim, hoje é muito fácil para quem tem o olho treinado você ler um conteúdo e saber que aquilo foi feito por uma IA. Então, uma coisa é a IA... eu vou te dar um exemplo de como que eu utilizo IA, por exemplo, para montar um planejamento ou fazer uma consultoria. Eu já tenho alguns prompts que me aceleram esse processo, porém, não é ela que me dá a resposta. Eu que levo para ela qual que é o planejamento que eu quero, ela simplesmente organiza as ideias. E aí eu vou pedir, num outro prompt, pegar todo esse planejamento, essas ideias e pedir para que ela encontre os pontos cegos que porventura não tem enxergado. Aí ela me traz lá a visão dela. Aquilo ali vai me dar mais algum insight. Alguns fazem sentido, outros não. E aí eu posso ir lá e fazer uma correção no meu planejamento ou não. Mas o planejamento sai da minha cabeça. Ela não consegue... Porque assim, a IA ela vai pegar coisas que já foram feitas e vai adaptar e te trazer uma resposta meio que pronta. Ela não cria nada novo. E aí que está a questão de você saber disso e utilizar ela para te acelerar um processo, não para te trazer as respostas. Aí, você entendeu? Então, assim, se você é, por exemplo, um social media e que está gerando conteúdo 100% por IA, amigo, não precisa de você. Sim. Eu crio um prompt lá,
e ele vai me trazer as respostas. Agora, já vou até dar uma dica aqui para os social medias que estiverem assistindo. Se você pegar e criar um assistente, treinar o modelo de negócios do teu cliente, posicionamento que ele tem, qual é o público que ele atende, e treinar um assistente para dar respostas baseadas nisso, você já vai ter uma resposta um pouco mais próxima do que esse cliente precisa, ou se for um empresário. Agora, por exemplo, ele te dá uma sugestão de pauta, você pega e dá a sua visão ou a visão do teu cliente naquela visão de pauta, e aí ele vai pegar todas as informações que eu falei, de negócio, posicionamento, de público-alvo, mais a visão daquele profissional ou daquela empresa, né, dos valores que ela tem, esse conteúdo sim vai estar diferente. E mesmo assim, depois que ela der a resposta, você vai precisar tirar aquela carinha padrão de IA. Aí você tem uma IA que está te acelerando um processo que demoraria muito tempo. Nossa, tá vendo? Não é só ir lá no ChatGPT e me faça achar um conteúdo sobre tal coisa. Sim, e achar que ele é psicólogo. Não existe. Então, assim, por exemplo, eu atendo um cliente que é psicólogo. E o que a gente foi fazendo? Fez todo esse trabalho de treinar um assistente específico para ele. Quando tem um tema, a gente não tem o conhecimento aprofundado e ele tem uma visão e as vivências dele. A gente pede para que ele mande um áudio com a opinião dele, ou com as vivências, com os exemplos. A gente pega esse áudio, na hora que vai pedir um conteúdo, ela vai pegar toda a estrutura do que ele vende, todo esse trabalho, juntar com a opinião dele e falar, eu peço, preciso de um conteúdo com esse tema, e aqui está a opinião do que precisa estar dentro do conteúdo. Ele gera um conteúdo muito mais específico, não tão aberto. Aí fica muito mais fácil, você refina, faz um ajuste ou outro ali, aí você tem um conteúdo realmente melhor do que o que a IA. Senão ela vai fazer, eu tenho 2 psicólogos, eu vou colocar o tema, ela vai fazer conteúdos iguais, pô. Sim. Entendeu? Não, mas eu fico pensando, será que não é óbvio? Não. Não é. Tudo bem que eu acho que o óbvio precisa ser dito. É óbvio, mas será que as pessoas estão fazendo isso? Entendi. Provavelmente não. Né? E o que é o melhor? Conforme você vai alimentando com esses conteúdos, com a vivência, com as experiências desse cliente, ou se for o teu, aquele assistente ele vai cada vez mais entender qual é a sua forma de falar, a sua forma de pensar, e os conteúdos vão ficando cada vez melhores. E aí você pode ir além. Você pega no final do mês quais foram os conteúdos que geraram maior engajamento, geraram mais retorno. Aí você vai falar para ela, esses conteúdos aqui foram os melhores conteúdos. Ela vai fazer uma análise, aí ela vai começar a pegar as informações, pegar os dados, você está nutrindo ela de dados, e ela vai ficar cada vez melhor e mais específica. Aí sim você vai ter uma IA que te ajude. Sim. Entendeu? Entendi. Isso é como eu tenho trabalhado com a IA. É diferente. É diferente, muito diferente do que só pedir um negócio. É isso. Posso acrescentar mais? Aham. Legal. E aí eu identifiquei, a gente tem eu uso 2 hoje, ChatGPT padrão e o Gemini eu tenho usado. Eu reparei que o Gemini tem respostas melhores. Falei a mesma coisa isso semana passada também com o pessoal da agência, que tô sentindo que o Gemini tá bem melhor. Muito melhor. Só que o meu ChatGPT, ele já tem muito mais conhecimento sobre tudo. Então, sobre o cliente ou das coisas que eu faço. O que eu tenho feito? Eu faço no ChatGPT, ele pega as informações, eu já criei lá alguns assistentezinhos dentro do Gemini, que aí eu tenho um formato diferente, eu jogo lá e peço para ele refinar e otimizar. E aí ele me traz uma resposta muito melhor em cima, porque o ChatGPT tem todas as informações que ele precisa, o Gemini não, cada conversa eu precisaria ir treinando, né? Então eu vou refinando tudo ali. Dá mais trabalho? Dá. Dá, mas é uma dica ótima, pô, que isso. Mas pra mim fica, assim, Sim. O resultado tem sido absurdamente superior. E ele tá muito melhor mesmo, né? Então até nisso a gente precisa estar atento. E pode ser que amanhã seja o contrário, então a gente precisa realmente não sentar em cima da IA ali e ficar, né, utilizando ela de qualquer maneira. Sim. E aí, mudando totalmente também de assunto, quando o empresário quebra, o que ele deve fazer? Primeira coisa, identificar por que errou. Eu já quebrei.
E eu sei exatamente o que me levou para aquele caminho. E não fazer de novo. E pode ser que você quebre de novo. O que é normal. Não, e tá tudo bem. Às vezes é uma mudança de mercado, mas muitas vezes é... Em 80% das vezes a falha é do dono. Né? Então, assim, identificar o erro, recomeçar e tomar muito cuidado para que não seja um erro que te leve à ruína e você não consiga se reerguer. Porque às vezes você quebra, mas você consegue ter meios de se recuperar. E aí entra uma pergunta que você me fez. Você me perguntou qual era a importância do networking, se ele é essencial. Quem tem networking se recupera mais rápido. Se você quebra e tá sozinho, amigão, tchau. Manda currículo. Volta pro CLT. Se você quebrou e tem bons contatos, pessoas que confiam em você, você vai conseguir ativar, dependendo se você está fazendo o teu networking da maneira correta, você vai conseguir ativar ali suas conexões e vai conseguir se reerguer muito mais rápido. Entendi. Isso, conhecimento de causa. Porque quando eu quebrei, eu recorri a algumas pessoas, eu já tinha meu grupo de networking e aquilo ali foi o que permitiu com que eu me recuperasse muito rápido. Então foi assim, foi um tombo de bater e voltar. Sim, entendi. Ainda não foi de bater e ficar. E foram as conexões que eu tinha que me ajudaram. Tudo. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio já. E aí, antes das outras perguntas, para quem quiser te seguir, achar a agência, como é que faz? Legal. Bom, no Instagram, pode seguir lá o Gui Carvalho MKT, a agência é o @agência VUCA, e se quiser ver um pouquinho da mentoria, tem o @conexãoelite.me, que vinha de Movimento Empreendedor, que era o nome original do projeto. Entendi. Não, e tudo isso também, os links estão todos aqui na descrição do episódio. Bom, perguntas clássicas também que a gente encerra o episódio. Para quem quer empreender, o que a pessoa precisa fazer? De primeira, assim. Legal. Eu acho que assim, o primeiro passo é ela ir buscar conhecimento e buscar conviver com outros empreendedores. Então, assim, acho que a questão do ambiente talvez seja o principal. Quem quer emagrecer tem que andar com a galera que está querendo emagrecer. Não adianta tu querer andar com a galera que fica indo na pizzaria, assim como para qualquer outra coisa. Então, assim, buscar conhecimento, buscar se conectar e estar nos ambientes corretos e saber que não vai ser fácil. Achar que, não, vou trabalhar de qualquer lugar, não, porque eu não quero mais trabalhar 8 horas, amigo, esquece. Vai trabalhar o dobro. Vai trabalhar o dobro, mas não pode ser sempre. Isso. Não pode ser sempre. Não pode virar escravo do próprio negócio. Exatamente. É isso. Bom, tô pensando em, quando sair da escola, fazer marketing. O que você me falaria? Eu acho que assim, hoje tem muita gente boa no mercado que não fez faculdade, mas eu não vou entrar nessa seara. Tem muita gente que ganha dinheiro sem ter a faculdade. Sim. Mas eu acho que a faculdade, ela te dá a primeira base, tá? E a faculdade te dá os primeiros contatos. Então ela vai te mostrar, você vai ter professores que estão no mercado, você vai ter colegas ali que podem ser ou empreendedores, alguém que está numa empresa, enfim. Eu acho que passar pela faculdade ainda tem a sua importância. Eu acho que hoje o mercado está selecionando quem tem a base e quem sabe só sobre uma ferramenta, só sobre aquela profissão. Então a gente chegou num momento de maturação de mercado em que os empresários já entenderam que nem todos os profissionais são bons, e o que eu acho que faz a diferença é você ter essa formação, ter essa base, entender de fato de marketing. Então eu acho que eu acho que é uma excelente profissão. Quem vai empreender tem que saber marketing, ponto final. E agora, bom, estou saindo da faculdade, o que eu faço? Cara, difícil, assim, depende muito. Você pode buscar, depende do objetivo. Tem gente que vai querer ir para uma empresa grande e trabalhar com marketing lá, então assim, vai ter que saber falar inglês, ponto. Vai ter que passar por processos de trainee, né? Ou ela pode querer empreender e buscar uma profissão dessas que a gente falou, gestor de tráfego, social media. Hoje a gente tem gerente de automação, tem que... e um detalhe, tem que saber utilizar IA, ponto. Vai ter que saber. Sim. Tá? Então acho que são esses os caminhos aí. E esses conhecimentos, IA, automação, independente se você vai estar dentro de uma empresa ou não, IA você vai ter que saber.
pelo menos como ela interfere no mercado. É isso, então. Bom, obrigado. Eu que Foi um agradeço. episódio muito legal. Acho que a galera, eu acho que foi aulas. Pra mim, aula. Então, Legal. então é isso. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. O meu arroba, se quiserem me seguir, é Vitor Leutz em todas as redes sociais. Segue também o Tauricast, arroba Tauricast em todas as redes sociais. Se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu comentário, sua curtida, ativa a notificação, comenta que a gente manda para ele vem responder, senão a gente responde também e tá tudo certo. Se você tá assistindo e escutando a gente nas plataformas digitais, também tem como seguir, tá bom? Mais uma vez, muito, muito obrigado. Foi um episódio maravilhoso, eu gostei muito. Legal. Tô um pouquinho cansado do marketing, mas assim, foi o que eu te falei. Aulas que eu já vou sair daqui pensando, bom, tem que fazer isso com a IA e tudo mais, já tô aqui, ó, já pensando nas coisas. Legal, eu que agradeço aí pelo convite, é sempre bom poder compartilhar um pouquinho aí de conhecimento, espero que o pessoal que assista aí também tenha tirado alguns insights. Rapidinho, antes da gente encerrar, que eu não falei, você tem um podcast? Tem um Fala, podcast. se o pessoal quiser ir lá assistir. Rebelião Empreendedora, é só colocar lá no YouTube, no Instagram que vai achar. E qual foi o gatilho para ter um podcast? Cara, foi justamente, primeiro, é um local onde eu consigo trocar uma ideia com uma galera legal e networking. E é também uma forma de produzir conteúdo para uma galera qualificada. Legal. É isso Legal. aí. Tá vendo? Show. Então, segue lá também, vai estar aqui embaixo. Repete o nome? Rebelião Empreendedora. É isso aí. Então pronto. Agora sim, eu tinha esquecido de falar do podcast. Eu falei, não posso esquecer de falar do podcast. Bom, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.